Revolução Americana, também conhecido como Guerra da Independência, que foi declarada em 4 de julho de 1976. Com esse processo, houve a separação das 13 colônias e da Inglaterra, tornando essas colônias dependentes, sendo essas colônias Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Nova Hampshire, Nova Jersey, Nova York, Pensilvânia, Delaware, Virgínia, Maryland, Carolina do Norte, Carolina do Sul e Geórgia. Porém, antes desses fatos ocorridos, houveram muitos conflitos entre esses países envolvendo as colônias, como a Guerra dos 7 Anos que veremos a seguir. A Guerra dos 7 Anos ela ocorreu em 1756 e 1763. A Inglaterra e a França travaram a guerra pela posse das colônias americanas, que foi chamada de Guerra dos 7 Anos, que, durou 7 anos. O que importa pra gente saber é que a Inglaterra derrotou a França, mas só conseguiu esse feito graças ao apoio das milícias coloniais, ou seja, dos colonos americanos. Quando a guerra terminou, os colonos acharam que iam ser recompensados por ter ajudado na vitória da Inglaterra. Mas os ingleses tinham tantos problemas que eles adotaram uma série de medidas que não deixaram os colonos nada felizes, como por exemplo, o aumento dos impostos sobre as colônias, como por exemplo a forma de pagar os custos da guerra, a lei do chá, do selo, do açúcar e mais leis que... A Inglaterra resolveu aumentar vários impostos e taxas, além de criar novas leis que tiravam a liberdade dos norte-americanos. Dentre essas leis podemos citar Lei do Chá, deu o monopólio do comércio de chá para a companhia comercial inglesa. Lei do selo, toda produtora que circulava na colônia deveria ter um selo vendido pelos ingleses. Lei do açúcar, os colonos só poderiam comprar açúcar vindo das Antilhas inglesas. Resumindo, a Inglaterra criou uma série de medidas que tornavam a vida econômica na colônia muito mais difícil. Os ingleses então continuaram seu controle sobre a economia colonial, criando monopólios e impostos contra a vontade dos colonos. Os colonos então estavam satisfeitos e tomaram ações contra a Inglaterra. Em 1774 aconteceu o primeiro congresso, onde os colonos organizaram o primeiro congresso da Filadélfia. Tratava-se de uma série de solicitações para que a Inglaterra desse mais liberdade econômica e política para a colônia. A Inglaterra basicamente recusou. Falou, não, a gente não vai dar nenhum benefício para vocês e vai continuar pagando imposto. Em 1776, diante da recusa inglesa em negociar, após o segundo congresso da Filadélfia, redigida e reprovada a Declaração de Independência dos Estados Unidos, dando início à guerra contra a Inglaterra pela libertação do país. Resumindo, podemos dizer que as principais causas da independência foram o desejo por maior liberdade econômica entre política das 3 colônias e a recusa da Inglaterra em negociar, seguindo uma política de controle rígido. Ao longo da década de 1770, 1760 e 1770, a tensão política entre a Inglaterra e as 3 colônias americanas eram tensas. De um lado, a Inglaterra queria aumentar os impostos sobre a colônia, e de outra colônia não queria aceitá-las, e também queria separar da Inglaterra. Ou seja, então, em 1774, foi realizado o primeiro Congresso Continental na Filadélfia. Esse congresso reuniu líderes de todas as colônias para discutir sobre um projeto, um documento que não queria aceitar essas taxas e também queriam com intenções separatistas da metrópole. Logo, a Inglaterra não aceitou esse documento. Então, alguns partidários, alguns proeminentes mais ativos da colônia acreditavam que a solução com um conflito militar seria mais viável. E isso foi discutido no segundo Congresso Continental na Filadélfia, em 1775. Mas antes disso, em junho do mesmo ano, na Virgínia, ela anunciou a sua declaração pelos direitos humanos. Logo isso, vendo a Virgínia fazendo isso, as outras colônias também seguiram a mesma linha de raciocínio e também assinaram sua independência. Então isso ocasionou conflitos militares, como a Batalha de Saratoga em 1777 e a Batalha de Yorktown em 1781. As 2 batalhas foram muito importantes para as colônias americanas. A Batalha de Saratoga em 1777, ela teve a vitória dos americanos, mas os americanos sabiam que não poderiam vencer a Inglaterra sozinhos. Então foram nomeadas 3 pessoas para liderar os americanos à vitória, que foram Samuel Adams, Benjamin Franklin e Thomas Jefferson. Benjamin Franklin foi enviado para a França para tentar recrutar o poder militar bélico da França. Assim, a França estava com um sentimento de revanche da Inglaterra e logo aceitou. Logo depois, a França convenceu a Espanha também a participar da causa da América. E nisso teve a vitória das colônias americanas sobre a Inglaterra.
em 1781, na Batalha de Yorktown. Pela primeira vez na história da expansão europeia, uma colônia se tornou um país independente. Estados Unidos, no dia 4 de julho de 1776, assinou um documento que dizia que ele era um país independente. Entretanto, a Inglaterra não aceitou isso de primeira. Houve um conflito armado muito grande, apenas em 1783 que ela foi reconhecer que Estados Unidos era um país independente, deixando assim o de lado e deixando a América crescer. Obrigado por assistir, eu sou Vitor Santana, os meus amigos aqui, e mandamos oi para todos. Ficou foda pra caralho. Independentes, sendo essas colônias Massachusetts, calma aí, Massachusetts, mano, Pensilvânia, Delaware, Virgínia, Maryland, não dá, velho. Eu vi o Mike. Os ingleses. Nova Hampshire, Nova Jersey. Por que, cara? Mike, sai daqui, mano. Sobre um documento que... Ah, mano, isso tá me atrapalhando. Ô, cara, para aí.